Elas estão por toda parte. Sério, em todos os lugares, inclusive dentro da gente. Existem milhares de espécies de bactérias vivendo no nosso corpo. E a grande maioria vive numa boa, em harmonia. Só que tem um pequeno grupo que, digamos, joga com outras regras. Hoje, a gente vai investigar a fundo as bactérias patogênicas. Sabe, aqueles agentes invisíveis por trás de doenças que todo mundo conhece? Mas como é que elas agem? E, mais importante, como a gente pode se defender? Para entender essa história, a gente vai fazer quase uma investigação de detetive, sabe? Primeiro, vamos conhecer a ameaça invisível. Depois, identificar os suspeitos e dar uma olhada no kit de ferramentas deles. Na sequência, a gente abre os arquivos de casos mais famosos e, para fechar, montamos a nossa estratégia de defesa. Vamos lá. Imagina que o corpo humano é tipo uma cidade super movimentada, com trilhões de habitantes que são os micróbios. A maioria deles são cidadãos exemplares, que ajudam a cidade a funcionar. Mas, como em toda a cidade, existe uma pequena minoria especializada em, causar problemas. É nesse campo de batalha invisível que a nossa análise de hoje começa. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma coisa tão, mas tão pequena pode ter um impacto tão gigante e devastador? A resposta, olha, não está no tamanho, de jeito nenhum. Está nas ferramentas e nas estratégias super especializadas que esses organismos levaram milhões de anos para desenvolver. Ok, para começar a entender o problema, a gente precisa primeiro saber quem procurar. Então, o que exatamente faz uma bactéria ser chamada de patogênica? Vamos dar uma olhada nas características que separam, digamos, os mocinhos dos vilões nesse universo das bactérias. Bom, primeiro de tudo, um detalhe básico sobre a identidade delas. Bactérias são procariontes. O que isso quer dizer? Basicamente que a célula delas é mais simples que as nossas, não tem aquele núcleo todo organizadinho. Mas olha, não vamos confundir simplicidade com fraqueza, viu? É justamente essa simplicidade que permite que elas se adaptem e se multipliquem numa velocidade impressionante. E aqui está o ponto talvez mais importante de todos. A imensa maioria das bactérias do planeta não faz mal nenhum. Pelo contrário, muitas são fundamentais para a nossa saúde. O nosso foco hoje é nesse grupo bem menor, o da direita, as patogênicas. São aquelas que ao longo da evolução desenvolveram a habilidade de invadir um corpo e causar doença. Essa é a grande diferença. E qual a cara desses suspeitos? Bom, eles vêm em vários formatos. Dá para ter uma ideia de quem são só pela aparência. Tem os cocos, que são redondinhos, parecem bolinhas, os bacilos, que lembram um bastão, os espirilos, que são em formato de espiral, e os vibriões, que têm esse formato de vírgula. Cada formato desses pode estar ligado a um tipo diferente de bactéria e, claro, de doença. Certo, já identificamos os suspeitos, agora vamos investigar o modus operandi, o que dá a eles essa capacidade de infectar. Chegou a hora de abrir o kit de ferramentas de um patógeno e entender quais são as armas e as táticas que eles usam para atacar. Geralmente, o processo de infecção segue esses 4 passos. Primeiro, a adesão. A bactéria precisa se grudar no alvo, e para isso ela usa umas estruturas tipo ganchos, chamadas pili. Depois que grudou, vem a invasão, ou seja, ela entra nos nossos tecidos. Aí vem a evasão. Ela precisa se esconder do nosso sistema de defesa. Uma tática genial para isso é formar um biofilme, que é tipo uma comunidade protegida por um escudo. E por fim, vem o dano, que geralmente é causado pela liberação de toxinas bem potentes. E aqui está uma das ferramentas mais incríveis do arsenal delas. O plasmídio. Pensa nele como um pendrive de DNA. É um anelzinho de DNA que uma bactéria pode simplesmente passar para outra. E a parte mais maluca é que muitas vezes é nesse pendrive que estão os genes da resistência a antibióticos. É como se elas compartilhassem superpoderes. E isso é um dos maiores desafios da medicina hoje em dia. Bom, a teoria é super importante, mas vamos ver como isso funciona na prática. Chegou a hora de abrir os arquivos e analisar alguns casos reais, para ver o impacto que esses patógenos têm no mundo real. Olha só alguns exemplos bem conhecidos. A infecção urinária, por exemplo, muitas vezes causada pela famosa Escherichia coli. O botulismo, que o mais perigoso não é a bactéria em si, mas a toxina superpoderosa que ela produz. A cólera, uma doença terrível causada por um vibrião. E a hanseníase, uma doença crônica que acompanha a humanidade há séculos. Cada caso desses mostra uma estratégia de ataque diferente. E aqui vale uma pausa para um esclarecimento muito importante. É bem fácil colocar todas as doenças infecciosas no mesmo saco, mas os culpados são diferentes. Muita gente acha, por exemplo, que a AIDS é causada por bactéria, mas não é. A AIDS é causada por um vírus, o HIV. Entender essa diferença entre vírus e bactéria é a chave para o tratamento e para a prevenção funcionarem.
Beleza, a gente já entendeu a ameaça, como ela age. Agora vamos virar o jogo e focar na solução. Como nos defendemos? Sabe aquele ditado conhecer o inimigo? Pois é, todo o conhecimento que a gente tem sobre como as bactérias funcionam é a base da nossa estratégia de defesa. Então, o que a gente tira de tudo isso é que cada parte do processo de infecção que a gente viu é um ponto fraco que pode ser atacado. Se a gente entende como elas se grudam, podemos criar formas de impedir isso. Se a gente conhece as ferramentas delas, como as toxinas e os biofilmes, podemos criar tratamentos para neutralizar essas armas. E o mais importante, entender como elas compartilham resistência via plasmídios é fundamental para a gente criar novas estratégias e manter os antibióticos funcionando. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa não é uma batalha com o fim. As bactérias estão o tempo todo evoluindo, melhorando o kit de ferramentas delas. Então a pergunta que fica no ar é: como é que nós, cientistas, médicos, toda a sociedade, podemos continuar inovando e adaptando as nossas estratégias para estar sempre um passo à frente nessa verdadeira corrida armamentista microscópica? Essa é uma questão que vai definir o futuro da saúde de todo mundo.